Olá pessoal, mais um podcast com o Ricardo Andrade, tá? Pessoal, vocês viram a vinheta aí, tá? Obra com produtos de qualidade, Brotutus, Betumax, tá? Rende mais. Então, emulsão asfáltica, promotor de aderência, hidrofugante, membrana líquida, Betumax, tá? Vocês viram aí, né? Sigam o link aqui, né? Acessem, estudem, né, sobre o material e utilizem suas obras a fim de aumentar a vida útil e a qualidade de suas obras, tá? Pessoal, eu tô aqui com um amigo meu, né, o Luciano, graças a Deus. Luciano, não vamos esquecer esse microfone aqui, né? Vamos bater um bate-papo legal. Eu vou começar falando um pouco de você, depois você se apresente. O Luciano eu conheci na faculdade, foi meu aluno, né? Se não foi o melhor, tá entre os melhores alunos, né? Assim, um cara extremamente competente, estudioso, né? Eu ficava sem graça, né? O cara estudava mais que eu, era o professor, estudava mais do que eu. Então eu chegava lá com algumas informações, ou seja, elevava, né? Forçava eu ter um nível mais elevado. É um tipo de aluno que a gente gosta. E, né, uma pessoa extremamente educada, você é muito educado, Luciano, você é muito humilde que eu falo no bom sentido, respeitador e tudo. Então, não sei se você foi criado pelos seus pais, né? Então, qual é o nome do seu pai e de sua mãe? Raul e Clarice. Raul e Clarice, parabéns, nota 1000 para vocês, que esse aqui é um filho nota 10. Então, o Luciano é um cara espetacular, né, que eu vejo assim sempre galgando, procurando conhecimentos técnicos, a fim de, né, eu vejo assim, você é um cara que sempre buscou na educação uma melhoria de vida. Sim. E você é muito estudioso. Por que eu te trouxe aqui? Um assunto muito importante, um assunto bastante interessante sobre laje supressão. Então, em Goiânia, que é a nossa região aqui, pessoal, capital de Goiás, diversas edificações, subsolos cada vez mais profundos, e a laje supressão funciona como se fosse o quê, né? Vamos falar aqui, pessoal, eu coloco a edificação ali, é como se eu pegasse um copo, colocasse numa bacia e enchesse a bacia de água, e a água não pode entrar dentro do copo. Então, a função da laje supressão é impedir que essa umidade, essa água, entre na minha edificação, e a gente sabe muito bem que a água é importante durante o processo de construção e tratação, cola de pedreira é água, porém, depois que adquire resistência e tudo, a água é um problema. Se eu não me engano, né, tem um livro que eu estou lendo, lá está falando que mais de 50%, mas já vi literaturas que falam que é mais de 65% das manifestações patológicas está envolvido com a água. Então a água tende a diminuir a resistência, promove fissuras, ataca a ferragem, promove a corrosão e tudo isso vai degradar a nossa estrutura de concreto armado. Então, antes de eu continuar o assunto, se apresente, Luciano. Luciano de quê? É Luciano Alex do Nascimento. Certo. Sou gaúcho, estou morando aqui em Goiás já tem 30 anos. Mas você tem 30 anos, né? Quantos anos você tem, Luciano? Uma pergunta. 49. 49 não parece, cara. 49. Parece ser bem mais novo. Legal, então você mudou pra cá com 19 anos. 19 anos. E passei muitos anos, morei muito tempo no Paraguai, depois Mato Grosso Sul, Mato Grosso e vim para Goiás. Né, finalmente estão aí, estabelecemos aqui. Você morava onde? No Porto Alegre? Não, lá no Rio Grande do Sul, em Juí. Juí. Não conheço, né? É a cidade natal do Dunga também. Do nosso eterno Dunga, capitão. Justamente. É ele, né? O Cafu. Então são pessoas de referência, né? No esporte. Justamente. Então, na época, iniciou-se na década de 70 a cooperativa, né? A Cotrijuí. Meu pai trabalhava em cooperativa e também na época da década de 70 começou a migração dos gaúchos para o Paraguai, onde o presidente, na época o presidente Stroessner do Paraguai, ele abriu as fronteiras para quem quisesse Foz do Iguaçu ali, entrar para dentro do Paraguai, trabalhar a terra, levar a produção agrícola para o Paraguai. Então a gente foi, no caso, Seu pai trabalhava com... Ele construía armazéns gerais. Ele fazia toda a parte de construção, administração e gerenciamento de armazéns. Seu pai é engenheiro? Não era bem formado em engenharia, mas ele entendia de tudo. É um mestre de obra. E fazia, e cuidava da parte de administração, né? A parte gerencial do armazém, ele tomava conta de tudo. E os primeiros silos do Paraguai, inclusive o primeiro elevador de caminhão na América Latina, na América do Sul aqui, foi ele que construiu em Pedro Juan Caballero, né? Na época foi um marco
na construção civil, porque só tinha nos Estados Unidos, não tinha em outro lugar. Então ele trouxe essa elevação de caminhão para descarga da soja, né, dos grãos. Ele trouxe isso, instalou, aplicou, e desde então, dali começaram-se outros, replicaram para o Brasil. De lá do Paraguai veio para o Brasil, onde a gente foi para o Mato Grosso. Você morou quanto tempo no Paraguai? 12 anos no Paraguai. Você estudou lá? Estudei lá, estudei também em Ponta Porã. E espanhol, castelhano? Não, lá no Paraguai, Qual a língua que é? lá fala Guarani. Guarani. Guarani é a moeda deles também. Justo. Então, assim, tem um pouco de Guarani, fala um pouco de espanhol, mas é muito misturado. Guarani. Ele não é puro o espanhol. Você entende muito bem. Não, eu sou mais português. Porque você ia para a escola, o pessoal falava essa língua. Não, lá a gente tinha aula mais em português. Era Português brasileiro. Muito filho de brasileiro lá, né? Muito brasileiro. Nossa, brasileiro tem em todo canto, né? Era muito agricultor, né? Então os agricultores foram para lá e tinha muito agricultor. Eu conversei com o Juliano, né? Você conhece o Juliano, doutor Juliano, que foi, né, o coordenador. Ele tá morando no Canadá. E aí ele falou, eu já ia lá, tinha que fazer um curso de inglês. Eu falei, pô, aí é foda, né? Que você vai fazer o curso de inglês. Aí eu penso o quê? O pessoal que tá fazendo curso de inglês, Canadá, tinha algum brasileiro? Porque vocês pensam o quê? Vou pensar em indiano, vou pensar em mexicano, o pessoal e tudo. Ele acha que 60% da turma era brasileiro. Então eu acho que quando chegar lá em Marte, né? Chegou em Marte, não, já tem uns brasileiros morando aí. Né? E aí, o seu pai voltou pra cá, continuou com armazéns? Aí ele veio, cuidando da parte de importação e exportação de soja. Aí ele atendia algumas empresas do interior do estado. Como é que chama o pessoal que, assim, ele como se fosse um... Era um gestor mesmo, um diretor de armazéns, né, de fazer essa parte de gestão. O pessoal fala que é corretor de... Não, ele não fazia corretagem. Entendi. Você viu o golpe que teve esses tempos atrás? Ele tratava com alguns corretores, né, mas como ele administrava os armazéns, os silos, aí ele comprava a soja, o que ele tinha lá ele negociava para vender. Então, mas não, assim, ele não era corretor em si. Ele é como se fosse um funcionário do dono da soja e do silo. Justamente. O que ele tratava assim. E hoje ele não trabalha com isso mais? Ele faleceu tem 5 anos. Gente, meus pêsames, né? Meus pêsames. Então, você acabou entrando na área de engenharia, teve uma influência dele. Construção. Na verdade, a engenharia era para mim ter entrado antes. Em 96 era para mim ter entrado na engenharia. Por que você focou na engenharia? Eu sempre quis fazer engenharia, sempre quis. Só que, como eu tive que trabalhar muito cedo, era só período integral, o estudo da engenharia, eu tinha que trabalhar, então eu não tinha como estudar engenharia, porque tinha aula de manhã, à tarde, né, ou era na PUC ou na Federal, não tinha outra opção, não era nem PUC, era católica. Era o CG. O CG. E aí eu fiz administração noturna na UCG, no primeiro curso. Porque você tinha que trabalhar. Que eu tinha que trabalhar. Eu entendo você perfeitamente. E aí... paguei ali meus estudos. Formou em administração. E logo entrei aí trabalhei como administrador, dei consultoria em algumas empresas, né, na área do ramo de gás. Sucesso, foi muito bom. Foi qual empresa de gás você trabalhou? Supergás Brás. Você conhece, não sei se você conhece, o Dean? Dean? Dean Pasquet. Conheço demais. O Dean Pasquet, ele é casado com a prima... Pascoy. Casado com a prima da minha esposa. É mesmo? Né? Pois é, ele era... Porque ele trabalhou lá, ele era como estagiário e tal, ele formou, hoje ele trabalha com engenharia de segurança do trabalho. Isso, ele trabalha muito com laudos, perícias nessa área. Ele mesmo, gente boa, gosto mais dele. Também, o Dean, a gente sempre teve uma boa amizade, né, o Dean. Muita gente boa. E eu entrei como gerente de trainee na Supergás Brás, como ela era Supergás Brás. Era na BR ali? Era aqui no bairro Feliz. Aí ela foi vendida, um ano depois que eu entrei, ela foi vendida para a SHV. E depois que ela foi vendida, eu fui o único trainee que ficou, porque eles mandaram todo mundo embora, houve aquela fusão, né, das empresas com a Minas Gás, e eu fiquei, até porque eu já tinha desenvolvido algumas situações lá dentro que deram certo na empresa. Bom. E acabando de ser adotado no Brasil todo. O pouco de conhecer, você sempre procura uma solução rápida e eficiente, é a sua característica. É muito boa, por sinal. E a sua mãe tá viva ou não? Tá viva. Que bom. Mora aqui em Goiânia? Mora aqui em Goiânia, eu cuido dela. Você tem irmãos? Ou... Tem um irmão. Um irmão? Tem um irmão, ele tem a empresa dele, ele trabalha com a parte de extintores, parte de SPDA. Mas ele não foi para a área da engenharia? Não, ele é técnico, formação técnica. Técnico que?
Técnico de elétrico, Eletrotécnica? eletrotécnico. Eletrotécnica. Ele é eletrotécnico e tem essa empresa que ele atende muito bem, atende muitas empresas aí na parte de extintores, né? Eu comento aqui, você fez um comentário aí, né? Que legal. Você fez um comentário aí que você queria fazer engenharia, só que você não fez que você tinha que trabalhar. E realmente, né, você é mais velho do que eu, então você buscou engenharia antes de mim. E realmente, na minha época, eu passei por essa situação. Já estava trabalhando como técnico mecânico e quando eu fui fazer engenharia civil e passei para engenharia civil, é o que você falou, só tinha a UCG e a Federal. E ambas, né, ambas universidades, ou ambos cursos das universidades, eram integrais. Integrais. Então, Federal o dia todo, UCG o dia todo. Eu lembro que eu cheguei, conversei com meu pai, falei, ó pai, tenho vontade de fazer, passei e tal, queria fazer o curso e eu acho que eu vou ter que largar o trabalho. Aí meu pai, mas por que você não faz à noite? Não tinha engenharia somente noturno. Então você que tem a oportunidade de fazer engenharia, que está fazendo curso aí noturno, que hoje tem, né? Hoje tem. Hoje tem até EAD, né? Até EAD. Então, na época nós tínhamos aqui em Goiânia somente essas duas universidades, Isso. né? Em Goiás tínhamos três, que tinha a Uniana, e infelizmente era assim. Aí eu ficava pensando, pô, o filho de uma família humilde não tem condições de fazer engenharia se ele tiver que trabalhar. Porque se for optar, depende da família. Eu lembro que meu pai chegou pra mim, meu pai não tinha lá essas condições, mas ele falou assim, meu filho, cama, exatamente assim, meu filho, cama e comida nunca vai faltar pra você. Você só não vai ter dinheiro. Então pensa ali, né? Eu ali 18 anos, já atuando como técnico mecânico, salário mínimo na época 120 e poucos reais, eu ganhava 700 e pouco. Então eu tava bem, perto dos meus colegas ali na minha idade, pô, Ricardinho ganha bem. Eu chegava pra empresa, celular de tijorola por conta da empresa, carro por conta da empresa, viajava com engenheiro mecânico, era o técnico mecânico, fazíamos os projetos, redes de alimentação de vapor, caldeiras, purgadores, toda aquela instalações, viajava o Goiás inteiro. E aí eu tive que largar. Eu falei, não, então vou largar que meu sonho é ser engenheiro, né? Meu pai falou, então ele me deu esse apoio. Infelizmente você não teve isso, então eu tive que... Então quem tá fazendo um curso aí eu faço o curso somente à noite e tal, graças a Deus, que eu ficava assim, poxa, tem uma janela aqui, eles podiam juntar todas as aulas aqui e passar pra noite, ou então fazer o curso de segunda a sexta à noite e sábado, poderia ter feito assim, né? Então eu também passei por essa dificuldade, mas muita gente não fez por causa tinha que trabalhar. Então a gente ficava assim, putz, né? Como é que eu não vou conseguir? E hoje não. Hoje aqui em Goiás eu falei que tinha duas, né? Rápido, sem pensar muito. Você acha que tem quantos cursos de engenharia civil aqui em Goiânia? Hoje tem uns 10. Eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais. Vou falar de forma rápida então. Vamos lá. UCG, UFG, IFG, Araguaia, Estácio de Sá. Qual mais? Anhanguera. Tem aquela ali em Bela Vista. Pitágoras, Unialfa. Unialfa. Até agora foram 8. Unip, 9, assim, sem pensar muito. Unip. Faltou a PUC. Não, eu falei aqui. Não falei a PUC não, né? O CG, que era a PUC. O EG, esqueci o EG, já passou de 10. Fora os EAD. Então, você, né, é gremlin, jogou água ali, né? Multiplicou. Porque teve a moda também, né? O pessoal aqui, né, teve um governo que falou assim, tá faltando engenheiros. Aí quem não entendia não tinha nenhuma noção básica de uma matéria da área de exatas, por fazer engenharia. Então acabou indo. A pessoa tem às vezes o perfil para outra área e foi acabar, né, pensando que engenharia era a solução de todos os problemas. Não é, a pessoa tem que fazer aquilo que gosta. Justamente. Né? Luciano, então você formou lá, né? Você foi meu aluno e hoje, né, você fez pós-graduação, foi também meu aluno na pós-graduação, fizemos ali novamente. E hoje você atua, né, conforme eu comentei aqui no começo do podcast, com laje subpressão. Isso. Então, para o pessoal que está assistindo, então geralmente laje subpressão considera-se um sistema de impermeabilização ou não? É só uma adaptação dos sistemas já existentes? Porque, explico. Explica, é engraçado. Nós temos, né, membrana acrílica, membrana de poliuretano, emulsão asfáltica, mantas asfálticas,
argamassa polimérica, hidrofugantes e, por último, cristalizantes. Então, eu falei os 7 sistemas que eu conheço. E aí, está surgindo muito o assunto da laje subpressão. Só que se a gente for analisar, a laje subpressão nada mais é que uma adaptação dos sistemas existentes para atender essa laje subpressão. Ou seria um sistema diferente? Você entendeu a pergunta, né? Entendi. A laje subpressão, ela surgiu, a princípio, com a ideia, com o intuito do cristalizante fazer o papel de impermeabilizante, tá? Então, quando veio a primeira empresa de consultoria para Goiânia, a oferecer o sistema de laje subpressão, né? Ofereceu-se essa forma de, o cristalizante no concreto resolve o problema. Porém, o cristalizante, ele é entendido desde sempre que ele não é um impermeabilizante, ele é um redutor de permeabilidade. Ele não é um impermeabilizante. Ele é um redutor de permeabilidade. Por quê? Porque tem sua limitação de trabalho. O cristalizante, em algumas marcas, até fissuras de 0,5 milímetros, ele atua. Pode falar a marca, Penetron, Shypex, 0,5. até 0,5 eles atuam. Acima de 0,5, a fissura, acima de 0,5 milímetros, eles já não conseguem vedar a fissura. Entendi. Então, aí vai passar. Já passa água. Uhum. Então, o problema maior, e as outras marcas trabalham até 0,4 milímetros, né? O Diapol. Em prol de segurança. Então eu trabalho com 0,4. Tanto a Penetron quanto a Shypex, elas desenvolveram um pouco mais nesse sentido de dos cristais crescerem um pouco mais ali e vedar. Deixa eu fazer, assim, você falando isso aí, você acha que realmente eles vedam 0,5, as outras podem vedar 0,5, ou você acha que, por exemplo, tanto a Shypex como a Penetron falam, a nossa veda até 0,5, e as outras falam, as outras marcas, se não tivesse cristalizante, veda 0,4. Você acha que as outras tá em prol da segurança, né? Que às vezes 0,5 pode vedar também. Isso é muito empírico eu saber, não, deu 0,5, mas pode vedar. Você acha que eu vou colocar você numa fogueira. Você acha que é questão de marketing para falar que a Shypex e a Penetron acaba sendo mais eficiente com os concorrentes? Ou você acha que a atuação dos cristalizantes é da mesma forma? Não, você entendeu, né? Entendi. Se eu falar, esse aqui é 0,5, aquele é 0,4, vou comprar 0,5. Como eu na minha consultoria, eu não fico só na teoria. Eu acompanho as obras. Uhum. Nesse acompanhar das obras, inclusive manutenções de obras já pré-existentes, eu pude já comprovar que 0,5 elas são vedadas sim. Uhum. Tá? Então, com Penetron. Tanto Penetron quanto Shypex. E as outras marcas? O WT200, né? O WT200 é da Sika, eu não tive experiência com eles. Elco Vandex, esse eu tenho certeza que fecha, porque eu já acompanhei. Fecha 0,5, mas ele fala 0,4. Não, eles fecham 0,4. A Alchenko também fecha 0,4, né? A Crystal, que é do Canadá, sei. Ela também é 0,4. Mas eles fecham 0,4, tá no manual deles. Tá no manual deles. Mas realmente 0,5 veda, mas e 0,5 veda também, ou você não sabe? Não cheguei a medir no 0,5. Então você não comprovou se consegue fechar ou não? O 0,4 eu tenho certeza que veda. Ou seja, a eficácia naquilo que eles são vendidos, todos atendem. Então o importante é isso, que todos, no que eles falam nas suas fichas técnicas, eles atendem. Então, isso é comprovado, isso tecnicamente em laboratório e também no dia a dia no campo eu já pude comprovar, tá? Então, eu não posso, isso aí todas as marcas têm essa... Você não pode afirmar, né? Só o que você viu. O que eu vi realmente por isso que eu te falei que eu estava colocando você numa fogueira. Isso aí, para mim, minha fogueira é cheia d'água. Essa fogueira é cheia de água. Então, assim, a laje supressão é aquela estrutura que é feita dentro do lençol freático ou abaixo do lençol freático, que sofre uma pressão muito grande dessa água, né, que está ali no subsolo. Eu tenho até no meu Instagram, eu tenho vídeos. Vamos colocar aqui, ó, pessoal, o Instagram do Luciano para vocês acompanharem, tá? Quem quer acompanhar. Vai estar colocado lá, mas pode falar. Vice Consultoria Supressão. Show de bola. Que eu tenho até o som da pressão saindo do solo. Legal. Consegui gravar esse som saindo.
Então, Como é que é o som, Luciano? Faz aí o som. Não, Como é que é? foi como um apito, porque na verdade a gente estava vedando uma broca de concreto e fica uma fresta e a gente Passou o ar. e passou o ar e ele deu um apito lá, sabe? Entendi. Como fosse um apito. E é interessante porque a gente ouve falar, mas nunca tinha comprovado, né? E ali você sentia e via e ouvia o grito da poropressão saindo ali da parede, da Eu tô cortina. aqui, Luciano. É mais assustador que isso. É mais assustador. Os meninos que estavam fazendo, eles correram. Não foi fácil, não. E eu entendi. Então você acompanha o produto. Então veio com essa. Isso, Veio vender o produto falando que resolve o problema. isso. Aí, o que acontece? O nosso concreto, aí onde entra a minha consultoria e a laje supressão, que não adianta eu colocar um cristalizante. O cristalizante, primeiro, ele deixa menos permeável o concreto, mas não o aço. Então, se eu tenho minha armadura de laje supressão tocando no solo, a partir daquele momento ali que Não, ele mas tá, você fala eu não tenho Você cobrimento, eu fala não tenho tocando cobrimento. no solo. Isso eu não consegui colocar um cobrimento de armadura. Ah, eu entendi. Pode ser um perfil metálico que você coloca fichas. Não, normalmente sim. A armadura, então, ela é montada no solo da laje supressão Ah, entendi. e a gente põe espaçadores. Esses espaçadores, Em algumas regiões a gente chama como cocada. a cocada. Isso. Só que a cocada, ela é bem específica, que a gente recomenda, né? Ela não é uma cocada feita de concreto, ela é um pouco mais rígida. Grout. Com grout, com cristalizante já adicionado. E se for uma cocada de PVC? Não. Aí o que acontece? Já tenho também imagens. O PVC, como ele não é impermeável, a água vai e cria uma tensão superficial entre o PVC e o concreto. Entendi. Entre os Então, dois assim, tem um espaço. Ali na zona de A água, ali. isso, a água vai passar entre o PVC e o concreto e vai chegar na ferragem e vai contaminar a armadura. Contaminando a armadura, você não tem mais segurança, né, de umidade ali no seu concreto. E com a cocada você acha que ocorre essa interação? Por ela ser de Grout. cimentício, né, cimentício com cristalizante, a água não passa por ela. E quando você lança o concreto, ele consegue ele não vai ter uma junta fria, ele consegue absorver e aderir melhor à cocada. Certo. Por essa aderência, eu já tenho por comprovações N que realmente ela funciona. Então, Colocando a imagem, pessoal, tá? A cocada ou do espaçador para vocês entenderem o que o Luciano tá falando, tá? Então, beleza. Né? isso. E enquanto os espaçadores plásticos, eles não têm essa eficiência. Eles realmente, a água passa por eles. Isso eu fui dar uma manutenção num prédio e que tinha vários pontos ovalados na cortina. Quando a gente batia o rompedor, era daquele centopeia. Centopeia. E a água brotando por ela. Então, do outro lado, tinha outra centopeia. Então, a água entrava pela centopeia, passava na armadura e saía na outra centopeia aqui, deixando as manchas ovaladas. Uhum. E aí, nós tivemos que arrancar todas elas, tratar tudo. Teve que tirar, tratar Todas, com grout novamente. porque a água estava passando. Então, a partir que eu comecei a fazer com as cocadas, acabou. A água não passa mais. Mas essas cocadas, você passou a fazer com as cocadas, já era recomendação para fazer a laje supressão utilizar cocada ou no decorrer dos processos, conhecimento que vocês mudaram isso aí? Não, isso Como aí... é que você se tornou... Como é que você faz curso, você acompanha... você hoje, eu posso falar aqui que você está consultoria de laje supressão. O pessoal te conhece, Luciano. Conhece. O pessoal conhece é o Luciano, laje supressão. Isso. Agora, se for concreto... com pena e tudo, tem diversos. Mas a laje supressão, para mim, falou laje supressão, pensei no Luciano. Eu comecei Pensou em Série B, pensou no Vila Nova. Então, tô brincadeiras à parte, mas é isso. Isso. Então, acontece, brincadeira, tá, pessoal? Mas é isso mesmo. Falou em comunicador de televisão, pensou no Silvio Santos. Falou em laje supressão, pensei no Luciano. Qual que é, né, esse conhecimento que você tem adquirido? Qual que é a região que mais domina a laje supressão? Porque quanto tempo que a laje supressão está atuando, né, os tratamentos da laje supressão, que eu vou mostrar a foto do pessoal logo mais à frente, aqui em Goiânia? Eu vou falar para você, eu passei a escutar a laje supressão tem 2 anos. Tá. A laje supressão aqui em Goiânia começou em 2016. 16. Então vai para 10 anos. 2015, 2016 começaram 9 as anos. primeiras lajes de supressão. Uhum. 9 anos. E
Então, assim, eu fui trabalhar numa empresa que vendia cristalizantes e eu via muito erro da empresa que dava consultoria, e dentro dos erros, das falhas dela, eu comecei a pensar o que eu não deveria fazer para acontecer o que estava acontecendo. Te perturbou aqui. Então eu sempre fiz uma engenharia reversa. Falei, se eles estão fazendo assim, está dando errado, está dando problema, o que eu devo fazer para não acontecer isso? Esse aí é o Então, pensamento de toda pessoa que evolui, né? Se você quer mudar, você tem que fazer. Se você continuar fazendo a mesma coisa e não evolui, então você está fazendo errado. Você tem que fazer diferente para ter resultados diferentes. E isso. aí você foi fazer. Comecei a questionar isso e ver os procedimentos e via que havia muita situação falha. A empresa não quis mudar, ela não aceitou também minha opinião na época. E depois disso eu fui trabalhar com loteamento, voltei, aí que eu acabei voltando para a área de supressão, né? Para dar o tratamento no que ela tinha deixado, né, que essa empresa tinha deixado. E aí ela deixou muito problema. Vai seguir nela então, Luciano. Aí Onde que ela estiver atuando, você vai atrás para corrigir. ela não atua mais em Goiânia. Aí Onde ela está atuando aí, no mesmo ramo? eu não acredito, não, tá não, Porque se tivesse outro estado, você ia também. E aí, assim, eu acabei dando manutenção, né, em problemas que ela acabou deixando. A gente conseguiu tratar com um custo muito mais baixo do que eles tinham previstos, né? A prédio aí que tinha orçamento de 1,5 milhão, a gente com R$ 300 mil resolveu o mesmo problema. Entendi. Né? Muito diferente. Um pouquinho diferente, né? Eu acho assim, eu vou até comentar isso aqui, só falando assim, ó, você geralmente, eu falei o seguinte, vai atrás da empresa para você continuar ganhando dinheiro. Você já viu ontem um McDonald's? Sempre tem um concorrente dele, não tem? Sim. Quem que é o concorrente dele? Do McDonald's? Burger King. Aonde tem um McDonald's, você sempre vê um Burger King, né? O McDonald's paga um estudo e tudo para ver aonde tem que ficar um McDonald's. Aí instala lá o Burger King sem pagar essa consultoria, vai lá e coloca do lado. Então economizou. Você falou isso aí, então com R$ 300 mil, de 1 milhão e pouco, você diminuiu o custo para 300 mil. Muito significativo. Isso, assim, é porque minha intenção não é vender material, é dar a solução para o cliente. E a solução, ele tem materiais mais caros, tem materiais mais baratos, tem material com a marca mais renomada e tem material que não é tão famoso assim. Fazem o mesmo efeito? Fazem, né? Mas o cristalizante em si, ele é um redutor de permeabilidade. O que eu, como consultor, oriento, no meu caso, meus clientes, é fazer com que o concreto retraia dentro do limite do cristalizante. Então, se eu conseguir com que o meu concreto tenha retrações de no máximo 0,2 milímetros, tá dentro. Qualquer cristalizante vai conseguir trabalhar tranquilamente naquele concreto. Não, pelo que você me falou desde o começo, se for até 0,4, então, se for 0,5, 0,5 tá no limite, né? Você fala assim, ó, tá ali no... Pronto. Isso, pode ser até 0,5, mas se tiver uma pressão muito forte, aí já passou do limite. Você vê os cristais sendo jogados para fora. A água acaba empurrando os cristais e ele acaba quebrando os cristais. Né? O que você está me falando aqui, então, pessoal, prestando atenção, o cristalizante funciona como um redutor de permeabilidade. O problema por isso que chama laje subpressão. O problema é a pressão. É a força de capilar. Força capilar. Força capilar. Sem ser força capilar. E aí uma questão, eu não sei se você não souber, não tem nada. É uma pergunta interessante. Qual que é, então, eu não sei se poderia ter isso nos manuais, né, ali na descrição técnica do Penetrant, por exemplo, Penetrant, Hypex ou qualquer cristalizante. Qual que é a pressão admissível que um cristalizante resiste? Então. Porque se você tem uma pressão, tem a pressão aqui, beleza, tá? A água não vai passar. O que você tá me falando, pessoal, que eu tô entendendo aqui, o Luciano tá falando, eu tenho ali, a água não sai. Tem uns furinhos e a água não tem força para passar naqueles furos. Se eu apertar aqui e aumentar a pressão, ela vai passar. Então, isso que eu entendi. Vamos supor que seja um furo que fecha. E aí, quando eu coloco uma força maior, ele abre. Então, o que eu tô entendendo que o problema é a pressão. Isso, mas os manuais têm já 70 metros de coluna d'água de pressão. 70 metros? 70 metros é muita coisa. É muita coisa. Porém, eu acredito que essa pressão, quando ela é aplicada, os cristais já cresceram o suficiente para poder tratar. Porque o nosso problema é o concreto, ainda recém-lançado, receber esse impulso de água forte. Você está falando concreto curado já? Num concreto curado você consegue 70 MPa, já tá, né, já teve o prazo.
A laje de supressão no concreto recém-lançado, aí talvez o cristalizante ali não consiga ter o prazo e onde ele realmente a pressão Consegue vence. ter a hidratação Não do tem ponto de cimento hidratação. ali tudo e tal, E isso aí quando acaba começa a tendo uma hidratar, falha. o cristal vai crescendo, a pressão, a água vai empurrando esse cristal, ele acaba saindo e vai crescendo, porque você vê o cristal saindo, né? E é muita pressão. E aí você às vezes tem que abrir e fazer um tratamento pontual, Então, resumindo, a falha não é do cristalizante, é a maneira que ele é a utilizado. maneira que ele é utilizado. Entendi. Mas não tem outra maneira de fazer, Luciano? Ou Tem, tem? tem. Ou seja, eu teria, por exemplo, já que eu vou fazer uma cortina, eu teria primeiro, assim, eu vou exagerar. Escavei, eu teria que primeiramente envelopar meu aterro ali, lançar minha estrutura para impedir que essa água apore pressão, a fim de esperar pelo menos 28 dias que a minha estrutura adquirisse resistência. Outra questão é blocos de concretagem. Então, blocos de concretagem eu não consigo fazer, ao menos que eu envelopasse ali, é onde entra lá a subpressão. Você já está Sim. envelopando. Hoje a gente consegue. Hoje numa obra aqui de Goiânia, a gente trouxe, né, o sistema PAD. PAD, que é Que é uma manta, Uhum. né, é uma manta mais rígida. Essa manta a gente fez a laje de supressão com ela, então Ela é branca, né? essa PAD é branca e tem uma EPDM, Aham. né, que é concorrente dela, que é preta. Preta. Mas as duas têm a mesma função, as duas fazem o mesmo papel, porém elas têm comportamentos diferentes. A branca PAD, ela tem uma aderência química, que o concreto, quando você lança sobre ela, ele adere quimicamente, e aí você não tem como, ela não solta mais o concreto. Ela adere. E a EPDM, né, essa branca é a PAD, eu vou falar o nome, é da GCP, Uhum. que é da Quartzolite, e a EPDM, que é a anfíbia da Viapol. Anfíbia. Anfíbia. O pessoal tem falado muito anfíbia. Isso, a anfíbia, ela é autocicatrizante, autorregenerativa, né? É outra tecnologia diferente da PAD. As duas trabalham evitando a água. Uma pergunta, ela é regenerativa. Se eu furar a manta, tem um tamanho que ela é regenerativa ou qual que é o tamanho do furo? Você não sabe? Eu cheguei Até nessa lapiseira aqui. 10 furei. milímetros 10 milímetros ela consegue fechar. consegue fechar. Mas é só furo, né? Rasgo não. Rasgo não. Rasgo entendi. Rasgo não. Rasgou É complicado. Furo até 10 milímetros. Até 10 milímetros. Interessante essa tecnologia, né? Depois, assim, eu sei que não... Que produtos que eles utilizam para ter essa alta... É o segredo deles? Segredo, eles não mandam. E você vê, a gente fica curioso, regenerou ali, que o cristalizante regenera. A água passou, ele fecha ali. Isso. Cessou, a água abre. Chegou a água de novo, ele ativa novamente. Está no DNA do concreto. Não, na verdade sim, o cristalizante ele fica dormente no concreto até entrar em presença da água. Aí ele ativa. Isso, a água sempre vai ser a É um guardião. A água sempre vai catalisar, vai ser a catalisadora do cristalizante. E está no DNA dele. Tá lá. Né? Isso daqui a 80 anos, se houver uma fissura e entrar água, ele vai voltar a cristalizar. Tá? A vantagem do cristalizante é essa vida longa que ele tem, né? E por ele estar inerte ali dentro do concreto e pronto para trabalhar no momento que entrar em contato com a água. Entendi. Então, legal. A gente introduziu o sistema de mantas em razão dessa vantagem da impermeabilização, da questão da pressão da água, né? Que é muito forte, das minas de água, porque por que a gente usa laje de supressão em detrimento aí da drenagem? Porque se eu ficar todos os prédios drenando a água do lençol freático, logo nós vamos ter lençol freático. As árvores vão começar a cair, morrer. Não vai ter alimentação. Não vai ter alimentação do sistema. Então, isso até para o ambiente fica mais seco, toda a cidade se torna mais seca. Fora isso tudo, é ambientalmente correto. Ambientalmente correto. Isso. Então, assim, hoje o melhor processo de se manter é a laje de supressão. Existe forma de ter uma laje de supressão estanque? Tem. Através das mantas, né? Tanto EPDM como o PAD, você consegue realmente estanqueidade com mais segurança. A vantagem das mantas é que você consegue fazer o piso epóxi, porque elas não deixam nem passar vapor de água. Uhum. A laje de supressão, por a gente tratar aí a 0,2 milímetros, pode acontecer do vapor da água acabar subindo e você não pode ter epóxi daí na laje de supressão que vai dar bolha. Então, corre esse risco. A manta, então, entendi. Então, vou estar colocando umas imagens aqui. Você coloca a manta antes,
coloca, se for uma cortina de concreto, você coloca a ferragem depois com os espaçadores. No caso da cortina, espaçador é de grau também? Todos, sempre Todos. E aí depois você vem, fecha o painel, concreta, concreto. tira o painel e esse painel depois você vem e pode fazer outra impermeabilização por cima, você coloca só aí é normal, Não, aí você tem que passar uma polimérica, porque polimérica. todo cristalizante é altamente reagente à pintura. Então, se você põe a tinta diretamente numa parede ou no Se a concreto pessoa que lixa ali tenha, e passa uma textura. ela vai reagir e vai mudar a cor da textura. Não, e outra questão, a textura, ela é uma membrana acrílica e ela vai funcionar ali como, resumindo, nenhuma manta resiste à pressão negativa, né? Então, vai acontecer isso. Ou seja, tende a empurrá-la. O outro, você tem lá, a manta vai empurrar, a água vai empurrar a manta que você colocou, a manta EPDM, certo? Isso, Só que aí ela vai estar encostada na estrutura, então não vai deixar a água passar. no caso, a EPDM, ela vai estar encostada, ela vai estar empurrando, Uhum. e no caso da PAD, ela já vai estar aderida quimicamente ao É a concreto. branca que tem os produtos. Aí ela já vai estar aderida Aderiu ali, você não consegue nem puxar. Aí você não consegue nem deslocar ela. Pessoal, o que ele está falando é o seguinte, então ele tem aqui o concreto, a manta aqui, essa branca, fundiu-se ao concreto, teve essa reação química que você não consegue puxar. Não consegue. Como se fosse um couro cabeludo aqui com cabelo. Justamente. E você sabe qual que é a força que ela resiste? Tem esse estudo ou não? Não, isso aí eu não... É interessante, que você pega ali, puxa, você não consegue rasgá-la. Digamos assim, no braço é impossível. Muitas já tentaram rasgar e não conseguem. Não consegue, né? Que legal. Então, resumindo, você me respondeu, tá? Aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Então, não é um sistema novo. Não. Você faz uma adaptação do sistema existente de uma utilização com outra forma para evitar problemas, principalmente em função da subpressão que tem nos nossos lençóis freáticos. A manta PAD e EPDM, ela não era da laje supressão. Ela era utilizada para túneis, para outro sistema de infraestrutura e que a gente adaptou isso para a construção civil. Entendi. Essa questão, então, muito interessante. Na nossa região, Luciano, qual que né, antigamente tínhamos prédios que era geralmente um subsolo só. 2013, 2014 tinha prédios em Goiânia, se tivesse no máximo 2 subsolos era demais, tá? 1, 2 subsolos, né? Qual que é o prédio, assim, você não precisa falar o nome do prédio, nem nada, mas profundidade ou que esteja em construção, números máximos de subsolos que você já viu aqui na nossa região? 5 subsolos. 5 subsolos? Então tem o térreo, subsolo 1, subsolo 2, subsolo 3, subsolo 4. Aí chegou lá e encontrou o diabo. Quase. Quase. Mas é uma tendência, né? Quando você tem um sistema de manta, você pode fazer, igual no Japão, 13 subsolos, 10 subsolos. Essa é uma curiosidade, eu teria que trazer um pessoal que trabalha na área da prefeitura, que eu fiquei com a seguinte curiosidade. Tem alguma, eu não sei se você não souber, não tem nada, e às vezes pode ser sua curiosidade também. Qual que é o máximo de subsolos que podemos construir, por exemplo? Tem lei para isso. Você só pode fazer X subsolos. Porque se for assim, né? A vantagem dos subsolos é que você pode acomodar maior quantidade de veículos. Hoje, em Goiânia, nós enfrentamos um grande problema de estacionamento. Eu concordo, eu estou pensando na questão ambiental, questão de escalação, questão de segurança. Isso, aí entra a parede diafragma, que a gente pode entrar com uma parede diafragma já executando para você ter mais segurança na obra, né? É igual nós estamos fazendo aqui em Goiânia. Ou seja, vão construir edificações topeiras, né? Vai ter todo mundo trabalhando. Onde está o seu escritório? Você chega lá no prédio, é o subsolo -5, tá? É o subsolo 5. Chega lá, a pessoa trabalhando lá no escritório. Mas eu vejo assim, se nossos prédios comerciais todos tivessem de 5 a 6 subsolos, nós íamos ter menos problemas de estacionamento hoje em Goiânia e o trânsito ia até fluir melhor. O trânsito é um problema. Porque hoje você passa aqui no Marista, a via ela está muito estreita, porque tem veículos dos dois lados, então ela se torna muito estreita. Eu acho que são em todas as capitais brasileiras. Então, quando você constrói mais possibilidade de vagas nos prédios, você desafoga essa situação, né? E com o sistema da manta, com o sistema do cristalizante, você tem a segurança. Uma manta dessa, a duração dela, estimativa de vida útil dela é de 80 anos. E lá na frente, quando acontecer os problemas? Aí tem tratamento.
Aí tem os tratamentos, tem o tratamento tanto com cristalizante como tratamento com injeção de poliuretano. E se não surgir nada, né? Tem injeção de poliuretano. Então Que você coloca, né, já coloca um produto bicomponente que faz a função da espuma e do gel. no Então, caso, só uma borracha ali? É tá, uma borracha? vamos lá. No caso de injeção, quando a gente fala espuma, a espuma é no caso de uma broca, no caso de um espaço vazio atrás da cortina, que ela serve para preenchimento daquele espaço vazio. Somente isso. Só isso. Ela não é recomendada como vedação final. Entendi. Por quê? Como ela é uma espuma, na hora que ela entra em contato com a água, ela começa a inchar e é igual uma esponja. Repela a água. Ela fica aquela parte amarela da esponja que você olha que ela é cheia de buraquinho, ela também se transforma daquela forma. Com o tempo, por osmose, a água vai preenchendo aquelas microbolhas Tá conseguindo ali? e pouco tempo, 1 ano, 2 anos depois, Saturou e ela fica sem água. satura e começa a sair água de novo. O ideal é preenche o espaço vazio com espuma Uhum. e depois utiliza o gel para criar a barreira entre o concreto e a E a espuma. fissura. E, E justamente. você vai expulsar a espuma quando você colocar o gel. Não, aí a espuma ela fica atrás da cortina Uhum. e o gel vai ficar entre a espuma e a cortina. Entendi. Por que eu tô te falando isso? Tratamento de fissuras na laje, supressão. Tá ali, fissura, tá água brotando. Eu já vi o pessoal coloca os bicos injetores, Sim. né, a distância D/2, a espessura, até assim, a espessura do piso. Então você coloca ali D/2, um aqui, D/2 aqui, espessura dividido por 2, um ângulo de 45 graus, porque a fissura às vezes você está vendo ela por cima, mas por baixo ela está inclinada, então você cruza aí 45 graus para, se um não pegar, o outro pega. Então eu vi eles colocando a espuma de poliuretano que a gente comentou aqui, e você vê expelindo a água, e depois eles vêm com gel e aplica. Inclusive esse que eu vi, um bico estava meio entupido e tudo, o gel ficava caindo para fora. Então eu fui fazendo isso. E quando eu conversei com o Leomar, você conhece o Leomar? Conheço. Ele falou, não, Ricardo, hoje já tem um produto que faz a função dos dois, já expulsa a água e é um bicomponente. Eu não conheço, mas ele me falou. É o flex, que eles chamam de flex. E coloca só uma vez e já resolve. Eu não recomendo, Por quê? já por experiência. Não gostou? Por ser flex, ele tem espuma e gel misturados. E, infelizmente, com pouco tempo, ele se enche de água também e volta a vazar. Outra questão que eu vejo, né? Então, na nossa região goiana aqui, o pessoal está utilizando muito laje de supressão. Muito cristalizante, utilizando muito cristalizante. E na sequência eu tenho observado que o Luciano está entrando logo na sequência. O pessoal já está com medo, né? A gente fala o quê? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então eles não querem passar mais esse tipo de problema. Então tem chamado você para suas consultorias e você tem dado essas consultorias. A questão às vezes você já está fazendo ali a sua proteção, a sua laje de supressão. Eu acho que é um sistema muito mais eficiente, eu vou falar para você aqui, muito mais eficiente esse sistema do que a utilização do cristalizante. Ah, sim. Você entendeu? Porque eu estou colocando uma película, eu estou fazendo o meu tratamento com a manta, colocando a manta ali e depois eu venho com o meu concreto. Essa manta vai funcionar como uma barreira física para a água não chegar nele. Justamente. Então, o cristalizante acaba sendo, né, entre aspas aqui, uma proteção a mais. Isso. O que é a proteção a mais, que passou a ser uma proteção a mais, é o cristalizante. E não é a manta, para mim, passou a ser o sistema principal agora. Com certeza. A manta, ela é hoje o sistema principal e eu também faço o acompanhamento das instalações das mantas. Por conhecer os dois sistemas, eu acompanho os dois tipos de mantas. Então eu sei se está instalando errado. Comunico às indústrias na qual fornece se está fazendo alguma instalação errada para eles chamarem o instalador e corrigir. Então dou essa pontuação na consultoria e também tem indústria que já fala que não é necessário cristalizante porque a manta dela já garante estanqueidade. Uhum. Mas, como você falou, né? Quem está escaldado tem medo. Então, hoje ainda se faz a manta e ainda se coloca o cristalizante com receio. E ainda passa uma argamassa polimérica. A polimérica, mas é por conta de reação química da pintura com o cristalizante, porque é uma reação química dos dois. Entendi. A polimérica é necessária só por conta dessa reação, porque na presença do próprio ar úmido, se no ar úmido na parede
aquela que tem a cristalizante, o cristalizante vai começar a crescer ali naquela face com a pintura, aí ele vai começa a mudar a cor da sua pintura. O que era amarelo vai ficar rosa, A umidade. a umidade vai alterando as E o cores. cristalizante e a argamassa polimérica. A polimérica vai criar uma barreira para que não haja essa reação química da pintura E com o funciona como cristalizante. impermeabilização negativa. Justamente, mas é realmente para inibir essa Interessante. química da pintura com cristalizante. Legal, muito legal. Show de bola, Luciano. Aí, vamos pensar mais em alguma situação aqui. O que eu vejo é o seguinte: contratou consultor para acompanhar, tem a concreteira, né? Depois de apresentar o Shark aqui, tá, Luciano? Você ficou curioso o que é, né? Que é o Shark aqui, o tubarãozinho aqui. Contratou um engenheiro especialista em concreto que vai utilizar o cristalizante. Eu quero comprar da concreteira. O concreto, eu tenho aqui. Qual foi a maior laje que você já acompanhou, Luciano? Só para o pessoal aqui, nosso. Foi uma laje com 89 caminhões num dia. Tá, mas em termos de 89 caminhões, coisa pra caramba. Em termos de metragem agora, metros quadrados. Depende, né? Às vezes pode ter 1 metro, mas tantos quilômetros de profundidade. Então você teve que fazer. Mas por que eu falo isso? Vamos pensar num pano de laje agora, não na profundidade, não no volume. Metros quadrados. Eu tenho laje com 4.000 metros quadrados. 4.000 metros quadrados. Essa tem manta PAD. Tá, 4.000 metros quadrados. Então, a concreteira ligou e falou, eu quero utilizar com cristalizante. Isso. Eles vendem com cristalizante? Todos e eles são responsáveis pela dosagem? Sim, no caso, as concreteiras já até oferecem com cristalizante, elas mesmas dosam, né? E por que contratar, então, um consultor em concreto? Tá. Porque, assim, eu sei que o consultor é o seguinte, a concreteira pode, às vezes ele acompanha ali que o concreto não pode passar uma temperatura X, senão você vai criar uma junta fria futura. O concreto rompe, dependendo do calor de hidratação, o concreto vai ter um rompimento ali e você vai danificar a sua peça estruturalmente, você vai criar uma junta fria. Então, a questão é o seguinte, eu sei que o consultor faz esse acompanhamento. Por que eu estou falando isso? Eu já vi donos de construtora falar assim, eu contratei o consultor e tá tendo um vazamento lá. Só que o vazamento, eu vi que não foi em função do concreto, eu vi que foi em função que ele não está resistindo à poropressão. A água está aflorando por ele. Então, a consultoria, Ricardo, ela está voltada não à questão de dosagem do cristalizante, porque isso aí é só ler a ficha técnica e dosar. Pronto. Tá? Isso aí qualquer um pode fazer. Mas, e o concreto? Ele está apto a fazer com que o cristalizante seja 100% aproveitado? Então, minha retração do meu concreto... Criar microclima, abaixar a temperatura, colocar os termômetros, não, por isso contrata ele. Então, o consultor, ele tem que determinar, além do cristalizante, com que aquele concreto ali, ele tenha a menor retração possível para que o cristalizante funcione. E além disso, na cortina, a cortina ela trabalha um pouco diferenciado, porque quando você começa a lançar o concreto, quando você topa ele na viga, né, ou seja, aquele concreto da cortina ele chega na viga, ele na hora que pega, que ele adquire resistência, ele cede alguns milímetros abaixo, ele murcha. Ele retrai. Ele retrai. E aquela retração mínima de milímetros costuma dar vazamento. Na parte de baixo. Abaixo da viga. Então, é um concreto que você já tinha a viga com o concreto que você está fazendo posteriormente. Isso. Não, fiz a primeira parte da cortina, certo. Vou fazer a segunda, minha viga está aqui. Então eu faço um cachimbo, lanço o concreto aqui, esse aqui vai chegar, que vai topar na viga. Eu estou falando o seguinte, você está tendo um concreto que você já fez a cortina e depois você está fazendo a viga. Então você criou uma junta fria aí, concorda? Não, a viga já existe. Pois é, a viga ela já está adquirida a resistência. Isso, já fechou. Adquiriu. E aí você fez o cachimbo e está lançando a cortina. Estou lançando. Você concorda que esse concreto da cortina é um concreto mais novo do que a viga que já estava lá? Com certeza. Então quando você tem uma estrutura que você faz um concreto e o outro, você acaba criando uma certa junta fria. É uma junta fria. Nessa junta fria a gente põe a fita hidroexpansiva, né? Porém, acaba que sempre dá um problema. Para resolver isso, isso eu vi. Na verdade, quando eu vi, estava tendo muito vazamento dessa forma. Eu questionei isso lá em São Paulo e fui atrás do porquê. Entendi que o cachimbo tinha que ter no mínimo 30 centímetros, mas é muito concreto. 30 centímetros de cachimbo
é muito cachimbo para cima, muito concreto que você perde. E aí, assim, é muito difícil a construtora aceitar isso porque é muito concreto que vai depois jogar fora. Então, buscando uma outra funcionalidade, eu fui atrás de um produto aditivo de retração de concreto, né? Então, tem hoje, inclusive da Viapol, tem esse aditivo de retração. Você, na última lançamento de concreto, na hora que ele vai lançar aqui, vai topar na viga, você adiciona ele no concreto antes, no caminhão, ele vai se comportar como um grout. Então, aquela retração de ele descer, ele não faz, porque o grout, quando você lança, ele fica, ele estabilizado. Você vai tentar, mas o grout... Ele é um compensador de retração. Não, e o grout também, geralmente, quando você faz ali um concreto velho com concreto novo, geralmente é recomendado o grout em função para evitar essa junta. Sim, porque o grout tem esse comportamento dele topar e ele não vai murchar, ele não vai retrair. Então, com o compensador de retração, na última concretagem, você faz com que aquele concreto se comporte como um grout. E aí você elimina esse pequeno fio entre a viga e a cortina. Ali você tem daí estabilizado o seu problema ali de vazamento que pode ocorrer. Justamente. Ah, entendi. E legal, né? Então você falou a questão aí. Então tem a execução da manta, se está o treinamento. Essas mantas, qual que é a largura máxima delas? Como é que é comprado? Vou fazer na minha obra, o pessoal quer te contratar, vou fazer a laje supressão aqui, você entra em contato lá com o seu fornecedor da manta, qual que é a largura dela, é padronizado, porque é um produto industrializado. Sim, a espessura da manta é 1,2 milímetros, então ela não vai fazer diferença nenhuma na espessura da laje. Largura. Isso, quando vai me contratar, no caso da laje supressão, eu gosto de entrar lá no projeto, porque eu vou trocar ideia com o projetista, porque um dos pontos críticos da laje supressão é o engastamento da laje junto aos blocos e a cortina. Engastamento da laje junto aos blocos e a cortina, entendi. Isso, então esse é um ponto crítico de execução. Então eu gosto de trocar ideia com os projetistas e mostrar o que já está sendo feito, que tem funcionado, que tem dado certo, né? E é mais fácil de executar. Porque eu tenho que pensar também na execução da obra, não é só a facilidade do desenho ou técnico, não. Eu tenho que pensar na execução da obra. Como eu acompanho, eu vim acompanhando as lajes e vi o processo executivo e vi qual que era o melhor. O que facilitava mais com o pessoal da armação, facilitava mais para a concreteira, para todos que estão ali envolvidos. Então, nesse observar, eu desenvolvi um manual técnico. Então, na consultoria, eles recebem um manual voltado ao projeto deles. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V, não. Porque ele é um manual que é voltado na laje dele, pensado no problema dele, na altura do nível da água que ele tem. Que é a maneira de executar também. E a maneira de executar. Porque você falou, eu já pensei em duas maneiras de executar. Nós temos obras que nós temos as periferias, cortinas, em que você consegue escavar e fazer o atirantamento e o terreno fica estável ali. E aí você pode fazer a sua obra de baixo para cima, tranquilo. E tem obra que o pessoal escava, faz ali a estrutura do prédio e a cortina faz de outra forma. Ou seja, vem fazendo ela de cima para baixo, que você vai fazendo as bermas ali, escavando por último depois que você fez aqui o prédio. Você tem 3 subsolos. Então, o primeiro ele conseguiu travar ali a primeira laje, aí ele entra com a máquina por baixo, vai tirando até, ou seja, vai fazendo, escavando de cima para baixo. Então tem essa situação também. Nesse caso, você teria que descer a sua manta de cima para baixo. Você tem que acompanhar a execução. Ricardo, vou te falar um negócio que poucos ainda sabem dessa situação. A laje supressão, então, quando a gente constrói, faz a laje supressão, então eu estou vamos dar um exemplo, minha cortina tem 3,40 m, meu nível de água está com 3 metros. Então, a 3 metros da cortina ali para o subsolo, para a base da laje de supressão, eu tenho de água. Então, você tem que entender que aquela área que está hoje, eu estou trabalhando ela não tem água, ela está sendo bombeada. A hora que ela ficar estanque, ali existe um volume de água. Esse volume de água vai querer voltar. Ele vai querer ocupar o espaço. Vamos lá para o Lavoisier, né? 2 corpos querendo ocupar o mesmo espaço. Só que ela não vai ocupar porque o Luciano botou ali uma manta e fez a laje de supressão. Então essa água ela vai começar a subir.
ela tem entre dois empreendimentos, outro prédio, Uhum. ela tem um espaço ali de 5, 10 centímetros, esse volume de água vai querer ocupar aquele espaço. E quando ela faz isso, ela vai subir, vai sair lá do terceiro subsolo. Eu estou falando um caso que aconteceu Uhum. aqui em Goiânia. Eles já tinham executado a laje, eu fui lá para dar manutenção. Eu falei, essa água vai subir. Esse primeiro subsolo de vocês Vai ficar manchado aí. vai dar problema, porque é pré-moldado. Então eles fizeram São as pré-moldado, Para fichas. eram vigas, né, de concreto, pré-moldada no perfil metálico. Fichas. A gente chama de fichas. Coloca e vai colocando as fichas. O palito, né, que eles chamam. É, Então, como estava daquela forma, a água subiu para o segundo. Então, lá no segundo tratou. E quando vi, nós chegamos até 1,80 m do primeiro subsolo, onde era o pré-moldado. Então, nós tivemos que fazer uma parede de concreto na frente desse pré-moldado. Mas quando você faz essa parede de concreto na frente desse pré-moldado, eu estou falando aqui outra situação. Geralmente, esses pré-moldados, tudo são subsolos, são vagas de Garagem. garagem. Não, na verdade não foi bem concreto, né? Eu usei um microconcreto. Ah, tá. Porque você ia estar alterando a metragem do cliente. Isso, é um microconcreto com cristalizantes. Foram 3 a 5 centímetros de espessura. E conseguimos ressegurar essa água. Passou por cima. Como se fosse uma argamassa polimérica, esse microconcreto aí. Só que é 3 a 5 centímetros estruturado. 5 centímetros. Isso. Não é milímetro, não. Não, centímetros. Então, ele segurou a água tá lá. Eu sei que ela subiu até ali e não tem como eu tirar. Então, para ser mais rápido, mais econômico, nós fizemos dessa forma. Eu já peguei também caixa de retenção que era pré-moldado. Nós fizemos o mesmo tratamento com microconcreto e passamos essas chuvas de 2024, 2025. Até agora, nem umidade apareceu. Legal. Tá? Então, é uma solução que no caso eu fui fiscalizado, o fiscal falou que nunca tinha visto fazer isso, que ele desconhecia a literatura. Falei, eu também desconheço a literatura disso, mas eu sei que funciona. Porque o meu caso aqui é materiais. Se você conhecer o material e saber como ele trabalha, eu vou trabalhar ele. Isso aí se chama experiência. Experiência. Colocando aqui, ó, experiência, eu vou colocar aí, ó, colocar o doutor Pedro. Não, esse é meu sogro. Eu coloco o doutor Pedro. É isso aí, colocando aqui, né? Você vai ver depois. Então, legal, Luciano. Então, você tem acompanhado isso aí, feito isso aí. Então, você tem que estar, pelo que eu estou entendendo, e a mão de obra é própria ou você usa a própria mão de obra do cliente para dar treinamento para eles? Então, hoje, na minha consultoria, além de fazer um manual técnico para eles, todas as empresas na qual eu passo, elas recebem um treinamento. Esse treinamento O treinamento é para os encarregados? Para todo mundo, do engenheiro até o servente que vai vibrar o concreto lá na hora. Todos vão receber esse treinamento, porque eles vão entender, nesse treinamento são 3 horas de treinamento. Pouco, né? 3 horas para, cara... O que cada um vai fazer de papel. Primeiro eles vão entender o que é a laje supressão, como que ela funciona, e o papel deles dentro da laje supressão. O que cada um deve fazer, o que ele tem que tomar cuidado na execução. Não rasgar a manta. Não rasgar a manta, não arrancar a fita hidroexpansiva, saber vibrar. Outro problema que eu enfrento muito é a falta de vibração do concreto. Então, uma pessoa só vibrando é muito pouco, né? O ideal é dois vibrando o concreto. Um vai vibrar ali na boca do lançamento e o outro vai ficar pontuando todo o concreto. Geralmente, assim, claro que depende de projeto para projeto, mas em média o slump no concreto desse é brita 1, brita 0, brita mista e o slump. Você tem ideia? O slump hoje, no caso da laje, de 17 a 22. É bem fluido. E na cortina é mais fluido ainda, 25, 28. Oxe, escoa bem. Escoar bem, porque ela tem que entrar bem ali entre o perfil metálico ou o que for, né? Ou seja, tirando o material que a gente está tratando aí, a laje por projeção e tudo, não é um concreto barato. Porque para você ter, quanto mais fluido seu concreto, mais caro, porque você tem que aumentar a relação água-cimento, aumentar a água, aumenta cimento. Né? E o cimento é o que torna caro, né? Vamos dizer assim. Isso. Muito legal. Então, aí faltou só aquela resposta assim. Geralmente a largura de uma manta dessa é qual? Ela vem em rolos? Ela vem em rolos, ela vem em rolo de 10 metros
10 metros de comprimento. por 1,20 1,20. de Então, se eu largura. tenho igual você falou assim, ó, eu tenho um volume aí, sei lá, enorme de um bloco de concreto, por exemplo. Você tem que emendar uma manta na outra. Isso. E como é que é feita essa emenda? Ela já vem com uma parte autoadesiva, Quantos centímetros? 10 centímetros de traspasse. É igual a manta, vamos dizer assim, a manta asfáltica. Só que ela já vem. Ela já vem. Não, a manta asfáltica vem também. Ela vem já, você só tira o adesivo e faz a colagem. Não, a manta asfáltica, então você tem geralmente Ela é fria. Você tem o PP ou a A, mas os 10 centímetros laterais você pode emendar uma na outra, né? Ou você coloca, a gente fala o asfalto oxidado, ou então o maçarico, né? A gente vem e emenda ali. Então é a mesma coisa. E ela é alta, como é que ela é colada? Ela é colada, você tira o adesivo E já cola? E já cola, é imediato. E aí faz uma pressão. Já travou? E travou. Entendi. E E quando tiver outra superfície, por exemplo, vou chegar num perfil metálico no concreto. Tá. Aí quando chega no perfil metálico ou concreto, no caso de blocos, né, de cortina, ela é feita toda uma limpeza antes, né, que o segredo de uma boa impermeabilização é a limpeza. Em qualquer área da construção civil, limpeza. o segredo é cura, limpeza, que é fundamental. E sim, né, fazer o tratamento adequado. A gente sabe muito bem disso. Isso. A limpeza o pessoal esquece, tá? Eu tô em obra, não, obra é sujo mesmo, isso aí, né? E assim, uma coisa que eu tenho reparado que muitas manifestações patológicas são evitadas simplesmente com o correto processo de cura e limpeza. Justamente. Então, fez uma boa limpeza, no caso do perfil metálico, a gente faz a limpeza, passa um pano seco ali para tirar todo o pó, resíduo, e a manta, ela, no caso da PAD ou da EPDM, a EPDM ela vem um adesivo, você põe esse adesivo e adere. A EPDM, a PAD, ela tem um produto tipo betume, que você bate ele misturado com bicomponente e você passa ele com a mão mesmo e cola a manta. Na hora que você cola, em 24 horas ela se torna uma borracha, tipo uma borracha vulcanizada. Eu entendi. Além de ser, por exemplo, nas mantas tradicionais, as mantas asfálticas, a gente utiliza, eu falei para você que pode ser maçarico ou asfalto oxidado, que ali é o próprio asfalto, ou seja, é uma emulsão asfáltica, vamos dizer assim. Não é um primer, e o seu, no seu caso, transforma-se em uma borracha. Transforma em borracha. Entendi. E ela adere também muito difícil de você arrancar depois, tá? É muito difícil. E todos os pontos de fragilidade ou perfuração da manta, a gente teve que deixar perfurado para poder passar aqui um parafuso para segurar a forma, por exemplo. Então é um ponto de fragilidade. Aquele parafuso da rosca que fica transpassando ali a manta, ela já é tratado com esse betume, com essa borracha. Essa borracha líquida, né? Porque lá na frente, quando cortar, vulcanizou. Então ele não deixa passar água. E aí, agora esse aqui eu acho que é complicado. Qual que é o problema da utilização das mantas que eu vejo na processo de impermeabilização? Ou seja, para mim, processo de impermeabilização é um saco. É importante, mas se você não tiver que usar a impermeabilização, melhor ainda. Eu acho. Ótimo, não precisa. Eu consigo expulsar água daqui sem utilizar telhado, por exemplo. Se for uma laje que, eu quero fazer uma laje e tal, lá em cima eu vou impermeabilizar. Ou então vou colocar um telhado com beirais largos, ótimo que a água vai embora. É um fato que eu acho interessante. Agora vamos pensar o seguinte. Tá tendo um vazamento da minha cortina. Tá conseguindo passar na manta. Só que eu tô aqui, tá surgindo aqui na minha cortina, o problema tá aqui. Só que se eu abrir aqui, eu não vou achar o defeito. Não pode estar lá naquele canto de lá, entrando lá, fino percolar e sair aqui? Quando a gente fala manta asfáltica, sim. Quando a gente fala manta PAD... É naquele trecho. Ela colou, aderiu quimicamente. Aí no caso, quando é PAD, como ela é aderida quimicamente, a água não consegue percolar entre a manta e o concreto. Isso que é mais uma vez reforçando a colagem química. Aí ela é pontual, tá? A anfíbia ela tem também uma aderência, mas não é tão forte igual a química da outra, da PAD. Mas também ela tende a não migrar, ela não vai soltar tão fácil assim. Realmente a química da PAD, quando dá vazamento, ela se mostra pontual, a gente simplesmente vê um círculo de umidade no ponto. Se tiver cristalizando no concreto, e dependendo do tamanho da fissura, com
4 a 12 dias ele se fecha. 4 dias é fissuras até 0,2 milímetros, fissura 0,5, 12 dias ela já se autocicatrizou. Entendi. Não, interessante. Não quis colocar o cristalizante, deixei só a manta, porque as empresas que vendem a manta, elas dão a garantia de estanqueidade e elas, além da garantia delas, elas dão a mão de obra e refazem o tratamento. Aí eles usam aplicação de gel, né, injeção. Em média, Luciano, assim, essas empresas aí de grande porte, essas edificações cada vez maiores, quando o pessoal começa a fazer o tratamento com a manta, né, que você está utilizando aí, né, a laje superpressão, manta EPDM ou então PAD que você comentou. Isso. A PAD é o que tem um aditivo. É o que tem. Se eu não me engano, PAD deve ser poliestileno de alta densidade. Isso. E EPDM, etileno, problema, tem monômero, não tem? Isso mesmo. Tem a ver com a questão química, da composição do material. Geralmente, quanto tempo uma construtora leva para fazer essa laje supressão? Porque às vezes o pessoal começa a construir o corpo do prédio e deixa isso aí para a última etapa. Infelizmente. Você vai acompanhar quanto tempo essa obra? Eu acompanho até o final. Eu tenho obra que já estou há 3 anos na obra. 3 anos na obra executando ainda. 3 anos. 3 anos, aí faz um trecho, aí faz um trecho, faz indo. Porque assim, os projetistas, temendo a questão do recalque, eles pedem que tenha de 30% a 40% do prédio, né, da estrutura elevada para poder fazer a laje supressão. Então eu entro lá no projeto, eu espero mais de 1 ano aí para começar a mexer na laje supressão e a gente nunca trabalha ela toda de uma vez, vai fazendo por trechos. Só que aí já colocou a cremalheira, né? Tá com a grua. Tem que colocar depois, tem que aí esperar. Aquela área fica sem colocar, aí eu tenho que esperar. Aquela área fica sem colocar até o final da obra. Fica até o final da obra. Então aí ficam as bombas ligadas até o final da obra e a gente tem que esperar, retirar a cremalheira, retirar tudo para a gente finalizar a laje supressão. E aí sim, fazer a retirada das bombas. Na retirada das bombas, fazer o tamponamento de cada local de onde estavam as bombas, que é feito à parte esse tratamento. E é feito o acompanhamento, é dada orientação do material que deve ser comprado, adquirido para fazer. E eu faço o acompanhamento em si, né? E depois disso, a laje em si, ela vai ser submetida à total pressão. A gente está falando aqui laje, supressão, laje, supressão, laje, supressão. Mas podemos entender laje e cortina sob pressão. A cortina também é sob pressão. Laje e cortina sob pressão. E aí, outra questão interessante. Isso vai depender de região para região. Um prédio que está aqui numa região, o solo comporta de um jeito, que pode comportar diferente aqui as pressões podem comportar de forma diferente. Então, você comentou aí que já viu prédios que estão sendo construídos, ou já construiu, não sei, de 5 subsolos. Já está construído? Não, estão construindo. Estão construindo. Aonde fica? Aqui, em qual região de Goiânia? Aqui no 85, né? Sei qual que é. Aqui tá Pininfarina? Pininfarina. Então, são 5? Eu pensei que eram 8. Não são 8, não? Não, 5 subsolos. 5 subsolos. Eu estou vindo de lá agora. Tá vindo de lá, né? Então, 5 subsolos. Na cortina, você vai fazer dos 5 subsolos ou não? Até o terceiro ali, do último, do 5º subsolo, até o terceiro tá valendo. Nós vamos fazer a laje, vai começar no 5º, né? Lá embaixo. Então, o último que já, na verdade, é uma junção dos blocos. Entre os blocos há uma laje supressão. Então, nessa junção dos blocos, nós vamos fazer uma laje supressão, vamos subir. Aí no 4º subsolo é a laje supressão em si. O 5º já é supressão. O 5º já é supressão. Você tem que fazer. O 4º também é supressão. Mas o 4º supressão, se eu tenho um subsolo embaixo, como é que vai atuar a pressão no 4º? Porque aquela área onde estão esses grandes blocos, né, eles vão receber uma pressão diferente. Não, pois mas aqui, eu tô no 5º aqui, eu fiz a minha fundação ali. Fez aqui. Lá é o monobloco, é o quê? Lá é monobloco e... Agora... Barrete. Barrete. Barrete? Não, Barrete descendo aí lá embaixo. Barrete não. Fiquei pensando naquela máquina que faz a fundação, Barrete chegar lá embaixo. Não. Lá esqueci o nome Tranquilo. da fundação. Mas a gente vai fazer o bloco principal, que está no 5º subsolo. 5º subsolo. Ali vai nascer o pilar e parede. Certo. Então, ali já é uma laje. Isso, ali vai ser aterrado, depois vai ficar só a parte dos elevadores internos. Uhum. Só que em volta dele, o solo está aqui.
Ah, ele tá mais fundo, Ele tá mais fundo. certo. E aí tem o quarto subsolo que ele tá... Ah, então, resumindo, é que eu pensei em subsolos com a mesma dimensão. Não tem a mesma dimensão. Então, esse aqui, esse é o subsolo ali da cortina e beleza. Aí você chegou aqui, esse subsolo aqui embaixo aqui vai ter o quê? Vai atuar como quê? É o fundo do poço do elevador, né? É o fundo do poço do elevador. É, Só isso, entendi. Só que esses elevadores não são aqueles elevadores Não é coisinha assim. tradicionais. São elevadores de alta velocidade. O quinto pavimento é só para atender os elevadores. É só para atender Só- elevador. Entendi. Aí você chegou no quarto. Aí chega no quarto. Então você tem uma laje que essa laje que é só Entre os para blocos. proteger ali onde entre os blocos vai chegar o elevador, que é provavelmente elevadores diferentes, dimensões e velocidades. Aí depois você chega no quarto pavimento, que aí vai estar apoiado no solo. No solo. Então você vai ter dois, você vai ter que tratar aqui e tratar aqui. Isso. Agora eu entendi. Tem dois Não, tratamentos. agora do quarto pro terceiro é igual. É igual. Então aqui não precisa mais. Aí já não é laje Mas de você pressão. precisa da cortina. Aí a cortina já está pronta, porque já foi feita, né, toda a cortina. Tá, mas quando essa cortina foi feita, ela já foi feita para reter o solo, para segurar ali, é aquela parede diafragma? Parede diafragma já foi. Não entrou tirantes, e tudo. não entrou parede de supressão aí? Ela, Não entrou a proteção, a laje de supressão aí na cortina? ela é com cristalizante. Pois é. Bom, E ela é com cristalizante. E Mas se tiver problema agora? não, ela tem assim, toda parede de diafragma, ela tem seus pontos frágeis, né? Como é que você vai Ela dá tratar isso aí? Não, o tratamento das brocas, ela é feita com cristalizantes, né? Com orientação em microconcretos que a Não, gente que eu tô orienta. O que você tá me falando aqui, Ricardo? Então lá não tem como, eu tratar a laje sob pressão, mas eu não vou ter que mexer na cortina. Não, a cortina vai ser mexida no tratamento dela, porque ela tem vários Não, pontos de mas tratamento. eu tô falando que não vai ser, você não vai trabalhar a manta nas cortinas. A manta eles estão definindo se vão colocar ou não ainda. Mas como vai colocar, se a manta tem que ser entre o solo e o concreto? Aí eu posso, não, o estudo que foi feito da manta lá, a gente tem sim a viabilidade da manta, de você colocar a manta, subir ela até o terceiro subsolo e criar uma parede de 8 a 10 centímetros na frente Ou seja, pra eu tenho que colocar- construir outra parede. para colocar a manta. Vai ter tipo um caixão perdido ali. Vai, em volta dela vai. Aí, você entendeu a pergunta, né? Tipo Sim. assim, então um subsolo muito profundo, porque o cara teve que executar o projetista, provavelmente foi o Toninho, que é de São Paulo, não sei se é ele, que teve que fazer ali, adiantar e tudo para movimentando ali, vai cair. Movimentando ali a 85 tem a movimentação de ônibus, carro, feio e tal, para uns 5 subsolo ali então a tensão ali, o empuxo ali é bem atuante. Bem atuante. Então ele já teve que fazer ali, fortalecer e não teve tempo de fazer esse tratamento. Não teve tempo de escavar e colocar, por exemplo, a manta sob pressão. Então é um caso diferente. Ali no caso parede de diafragma, a gente sempre põe a manta depois da parede de diafragma, não antes. Que não tem como, né? Aí você cria uma outra parede paralela para impedir dessa possível água passar. No caso ali foi usado cristalizantes, tem seus pontos de vazamento como toda parede de diafragma tem, e que isso vai ser tratado conforme vai subindo, pontualmente, com cristalizantes, com injeção, com microconcreto. É o que só tem no momento. Assim, claro, são muitas coisas, mas ainda não surgiu nada. A única coisa que eu vi que surgiu diferente aí nos últimos anos é a utilização das mantas para a questão da laje sob pressão, que não se ouvia falar muito sobre isso. Isso, a manta hoje a gente utiliza muito, está utilizando muitas obras de laje sob pressão. Tem uma obra que está utilizando no bloco de fundação, né, da Souza Andrade, está utilizando desde a fundação. A vantagem de você utilizar a manta no bloco de fundação, como ela não deixa a água entrar, ela também não deixa a água sair. Então, quando você faz já envelopado e lança o concreto ali, o seu concreto não vai perder água para o solo. Vai ficar bem tratado. Vai ficar bem hidratado. Você tem menos risco de etringita tardia, menos problema de reação álcool agregada. É ideal, é deixar a água ali, só vai evaporar aquela água que não serve para mais nada. E aquela água... Que vai criar os vazios. Isso. E a Basílica vai colocar, a meio do ano agora, ela deve fazer também alguns blocos de fundação. Você está acompanhando lá a Basílica? Vou acompanhar também. Quem é o engenheiro lá? Você me apertou agora. Você não conhece o rosto dele, como é que é? Eu conheço, não sei se ele tá lá ainda. Vou te falando aqui, né, pessoal, Basílica que ele tá falando é Basílica de Trindade. Eu acho que é o Maurício.
Eu não sei se é o Maurício. Não sei. Vou confirmar com ele depois, né? Lá vai ser uma manta EPDM, vai ser uma fibra. E lá eles vão colocar também na base da fundação desses blocos. Para evitar hidrangita tardia, para evitar problemas com água. E lá vai ser colocado a EPDM. Aquela obra, fazer uma obra abençoada. Nossa igreja, nosso templo, né? Tranquilo. Luciano, te mostrar que legal, né? Então, uma coisa que eu achei interessante, mas que eu nunca vi na internet, fiquei curioso, seria interessante as empresas, tanto de manta ou então de cristalizantes, relatar esse problema que muitos profissionais que estão assistindo aqui, estudantes que estão assistindo o podcast, desconhecem o problema taporo-pressão, né, que a água tende a voltar e você tem uma força ali que pode variar de uma região para outra. Isso. E essa força, você falou, resiste até 70 metros, só que o problema não o problema dessa pressão, o problema não é a pressão, o problema é a maneira de executar, que não está tendo o concreto resistir e esse cristalizante atuar de forma eficiente. Isso. Então, quando ele está curando ainda, está empurrando ali o nosso cristalizante. Então, poderia ter um estudo mostrando, assim, um vídeo acelerado, assim como tem um vídeo, por exemplo, pessoal, tem um vídeo da Penetron, né? A Penetron é um fabricante que mostra como é que atua o cristalizante. Ele mostra meio fechando os cristais, né? Tem até parecendo aquele primeiro filme. Você lembra do filme do Superman? Sim. Né? Que ele joga aquele pauzinho lá lá no Polo Norte lá e monta a casa dele. O cristalizante é como se fosse aquilo. Né? Eu vou colocar aqui, vocês vão rir, tá, pessoal? O Superman voando e montando os cristalizantes. Então, o pessoal poderia ter um vídeo desse mostrando a atuação da água. Eu vou te mandar uma foto que eu tenho do microscópio. Empurrando? Não, do cristal já pronto. Você vai ver realmente o cristal. Isso é uma... Legal, traz a foto que eu vou mostrar aqui pro pessoal que tá assistindo. Vou mandar porque é uma foto muito interessante, que eu uso muito ela. Porque você vê a fissura e realmente você vê o cristal que cresceu dentro dela. Não é uma figura, mas é... Se eu te perguntar assim, Luciano, é claro que o seu material... Então, vamos lá, nós temos materiais fixos. Nós temos, claro, depende do projeto, acompanhamento do projeto. Fora essa questão intelectual, que cada projeto é um caso, tem o seu nível de dificuldade. Mas você concorda para mim que você tem 1 metro quadrado da manta, o consumo dessa borracha líquida para colar ali entre as peças metálicas e tudo, você tem um custo, né, por metro quadrado da laje sob pressão? Porque vai variar a consultoria. Mas você concorda que o material que vai estar comprando, me manda aí tantos rolos e tal, você tem esse custo por metro quadrado? Da manta eu tenho, agora da laje sob pressão ela varia muito porque são espessuras e ferragens diferentes. Aí varia muito. Então, assim... que aí você está dando a consultoria também no acompanhamento da execução do concreto. Isso. Mas agora só da laje sob pressão? Só a manta? Só a manta hoje, o custo da manta sem a mão de obra, na faixa de 120 a 150 reais o metro quadrado. 120, e isso tirando sem a colagem também? Sem o aumento do dólar. Sem o aumento... não, então tem como não, né? O nosso dólar aí, ó. O nosso dólar, como é que chama aquele campeão nosso que salta vara? Que foi campeão, que ganhou do francês lá? Chupa, França, né? Como é que chama? Como é que chama? Lembro. Eu lembro, você lembra ainda o nome dele? Eu vou colocar aqui, ó. Ele não vai conseguir pular essa barreira do dólar, não, viu? Vai chegar ali, ó. Só o americano vai conseguir. Então, assim... Entendi, assim, brincadeiras à parte. Então, você 120... a 150 reais o metro quadrado. Assim, eu tô falando muito, mas você tem que ver o benefício. Mais a mão de obra. Mais a mão de obra que é geralmente da própria construtora. Não, essas mãos de obra da instalação da manta são terceiros. Hoje em Goiânia tem 1, 2, 3, 4 empresas. Geralmente são empresas de impermeabilização? São empresas de impermeabilização que são capacitadas na indústria para a instalação e são acompanhadas tanto por mim, que eu dou a consultoria, quanto acompanhadas pelas próprias indústrias. As indústrias, elas mandam um funcionário semanalmente ou mensalmente vir fazer a fiscalização, pontuar para ver se está sendo instalado, porque é elas que vão dar garantia, e dão garantia mesmo. Entendi, porque assim, o problema não foi da manta, o problema foi a instalação que foi feita errada. Aí, assim, isso tudo já é resolvido antes. Se der algum problema de instalação, é resolvido pontualmente antes. Hoje no Brasil, assim, eu não sei se você tem essa informação,
Goiânia está sendo é um canteiro de obra atualmente. Isso, hoje, Temos Marista, setor mais de oeste. 200 obras verticais hoje em andamento. Aqui em Goiânia? Cara, Conforme, demais. conforme o pessoal das concreteiras passaram essa informação. Mais de 200. Mais de 200 obras verticais. Então eles estão bem, porque tem quantas concreteiras em Goiânia? Ah, boa Eu pergunta. vou falar aqui, Real Mix, Concrecon, Engemix. Simplan, Engemix, Brasmix. É, porque hoje, assim, Eu falei 5. Polimix. Vamos colocar mais 5. É, porque assim, as concreteiras de Anápolis estão vindo para cá para poder Atender. suprir, porque elas não dão conta. Cara, concreteira de Anápolis, pega lá, vem de lá até aqui pra lançar concreto. Não, aqui. elas estão montando, né, filiais Montando aqui. É, Então, eu falei 5, eu vou dobrar. Vamos lá, não, vamos dobrar, Rica. Não, que seja 15. Que seja 15. Cara, você pega... Você falou mais, mas você pega 200 obras aí, divide por 15, já vai dar um volume legal. Assim, elas estão saturadas. só as verticais, eu não tô falando de... Não, sem essas casas que tem no condomínio galpão, fechado, nada disso, galpão. não, só vertical. É, pessoal, vamos montar uma concreteira. É uma boa. É uma boa, né? Eu tô te apresentar aqui, você já ouviu falar do Shark? Tô vendo agora. Luciano, num canteiro de obra, não sei se você chegou a ter essa oportunidade, assim, mas como gestor de obra, geralmente, quando tá um problema e tudo, fala, ih, ó, o bicho vai pegar. Geralmente, canteiro de obra, você sabe qual bicho que eles falam? Tipo, a gente tá no canteiro de obra, fala, ih, ó, vai pegar. Funcionário fez uma coisa errada, e o bicho vai pegar. Você sabe qual bicho que é esse? É o tubarão. Não. O tubarão é o nosso. É o ninja. Não, é o jacaré. É o jacaré. Já ouviu falar isso? Nunca ouviu falar isso, não? Não. Então você tá aprendendo aqui. Fala assim, ó. Caramba, velho. Ixi, jacaré vai pegar. Então, obra é jacaré. Quem é de obra fala jacaré. Aí eu evoluí, né? Eu e não, né? Surgiu o Shark. O Shark pega mais ainda. Então você tem aqui, ó, executar a obra, né? Então se o cara vai executando obra sem qualidade técnica, sem olhar os manuais, sem procurar um profissional qualificado, jacaré, o jacaré, o Shark pega. Shark. Então esse aqui é o nosso Shark, tá? É o nosso mascote, né? Então, errou, o que que acontece? Rodou. Colocar ele aqui, né? Deixa ele aqui. Luciano, então, assim, se quiser falar mais alguma coisa, né? Então, quem quiser seguir o Luciano, tô colocando o Instagram dele, né? Espero que o pessoal passe a te seguir. Quem quiser consultoria, hoje você está somente aqui em Goiânia, mas claro, 200 obras. Dessas 200 obras, Quantos que eu atendo? quantas que você atende? 17 obras. No Nossa, momento. menos de 10%. É. Ou seja, esse pessoal não está se preocupando ainda não, né? Porque assim, a gente tem esse cuidado de visitar as obras semanalmente, quinzenalmente. Eu falo que meu atendimento é igual ao parto de uma mulher. Conforme a gestação, os meses vão passando, mais visita eu vou fazendo. Por quê? Quanto mais perto da concretagem, mais visita eu faço. Faço acompanhamento da concretagem e após a concretagem. Se Muito tempo. der algum ponto de vazamento, porque pode acontecer, pode, porque todo mundo é falho, né? Tem alguma coisinha sempre ou outra. Aí a gente dá a orientação certa de treinamento de uso dos cristalizantes para vedar, né? Hoje a Oliveira Melo é um grande parceiro nosso. Eu já tenho obras deles que eles têm funcionário que... Lá é o professor Ulisses. Professor Ulisses. É referência, né? Eu gosto muito dele. Né, o professor Ulisses, ele é o coordenador da Oliveira Melo. Pessoal, Oliveira Melo, Souza Andrade, que o Luciano comentou aqui no podcast aqui, são empresas goianas. Isso. Legal. E assim, eles já têm um funcionário bem treinado, capacitado, com cristalizante, que eu forneci o treinamento, eu acompanhei ele durante alguns meses tratando cortina, e hoje eles não precisam nem da minha presença lá, porque tem esse rapaz que já faz todo o tratamento. Eu lembro que eu, assim, fora dos bastidores, né, tem o Paulo Alexandre, que você conhece o Paulo Alexandre, ele está construindo acho que ele está construindo 2 prédios em Goiânia. Está construindo 2 prédios. E ele até comentou, né, falando assim, a questão da memorização, ele falou, vou fazer a laje de superpressão lá, eu tenho que fazer e tal, eu vou até entrar em contato com o Luciano. É um cara que está iniciando a questão da incorporação, né? Você lembra dele, né? A gente trouxe aqui, está iniciando a incorporação, só que é um cara novo e que tem uma bagagem em canteiro de obras, né? Então, achei muito interessante quando ele falou assim, eu falei, conversa direto com o Luciano. Ele falou, vou conversar. Né? O Luciano, ele não sabia que eu te conhecia. Então, que legal, mas o que me assustou aí é você falar 200, segundo informações nas concreteiras, 200 obras
200 obras verticais Isso. e você está atendendo 17. E você está saturado, seu tempo está saturado. Tá bem. Pois é, mas aí eu fico pensando, o pessoal ainda tem muito, eu vou gastar com projeto, vai ficar muito caro a minha obra. Cara, eu já escutei isso. De dono de construtor. Falou, você tem que fazer um projeto de fachada, revestimento de fachada. Então daqui a um tempo, né, não constrói mais só fazendo esse tanto de projeto. Quando falou aquilo, eu entendi o quê? Pô, tá evoluindo os materiais, tá evoluindo a técnica, tá tendo cada vez mais segurança a fim de propiciar o projeto, fora a questão técnica de segurança, promover também uma economia na sua obra. Eu tenho vontade de fazer, quanto você está gastando de pós-obras nas suas obras? Você tem esse levantamento aí? Tá à vontade de perguntar isso, né? Não, mas um ponto que eu falo muito, Ricardo, é isso. O custo de você colocar uma manta de R$ 150 o metro, mais a mão de obra, ele é muito mais barato que um pós-obra. Porque o pós-obra, eu acho que a gente tem que entender que o pós-obra não é só valor econômico. Não é só dinheiro que eu vou gastar. E a obra não é pétrea, ela está viva ali de acordo com o ambiente, vai ter modificação. Porque a gente olha muito pós-obra, questão de gasto assim, eu vou gastar R$ 300 o metro quadrado agora, vai gastar R$ 1 milhão para fazer uma laje de supressão só de manta, por exemplo. Mas eu vou gastar R$ 1 milhão de pós-obra fazendo injeção depois, se eu não colocar ela. Mas R$ 1 milhão por R$ 1 milhão eu vou arriscar no pós-obra. Mas o problema do pós-obra, eu vejo que não é o valor financeiro, é a imagem da empresa. Então a imagem da empresa é muito mais desgastante do que aquele R$ 1 milhão que ele vai gastar em pós-obra. Porque o cliente alto padrão, o cliente que comprou na expectativa de colocar seu carro num lugar em que de repente está vazando água, ele está com sua Porsche, está com seu carro ali, né, elétrico, cheio de água próximo. Hoje em dia é só carro elétrico, graças a Deus, né? Então, e aí a imagem da empresa, o desgaste da imagem da empresa, onde, eu não vou comprar mais dessa empresa porque eu comprei lá, estou arrependido porque o subsolo dele está enchendo d'água, está me dando trabalho. Fica aquela imagem de mofo na parede, aquela imagem de umidade, de sujeira, de mal-estar. Isso também pode até passar problema de saúde. Mas isso, a imagem do cliente. Não passa. Né? Do cliente final. O cliente final que vai estar olhando. Vai falar, não vou comprar mais dessa empresa porque o subsolo dela não presta, não serve. Está cheio de umidade. Ela não sabe fazer um trabalho com estanqueidade. Então, isso acaba desgastando. E outra coisa, ele está lá com o carro dele, aí tem que tirar o carro da garagem para fazer o tratamento do pós-obra. Aí você vai incomodar o cliente. E não é só dele, né? Deve ser de galera. A galera, porque isso não é só uma vaga de garagem, são várias. Aí, então, isso acaba desgastando o cliente. Eu já fui atender várias obras assim de pós-obra, onde o cliente fica, não vou tirar, a empresa tem que se virar, tratar e eu não vou fazer. E aí, isso gera, quando, além do desgaste da imagem, quando o condomínio não entra com processo contra a construtora, pedindo ressarcimento, danos morais e danos materiais por aquele... a construtora está ali no pós-obra, está dedicada, contratando empresa, fazendo injeção, pagando caro no pós-obra, e ainda vai pagar um processo depois de danos morais e materiais. Construtoras estão montando um departamento jurídico. Eu conheço construtor que tem departamento jurídico dentro da construtora só para atender essas reclamações. Então, se a gente faz bem feito no começo, você não tem que refazer, né? E além do custo. Então, assim, quando a gente fala lei de sitter, quando o sitter fala que é 125 vezes mais caro... São geométrica, fator 5, né? Justamente, você fazer um pós-obra, eu acho que não é só questão do valor financeiro, mas o valor da imagem da empresa é o mais precioso que ela tem a perder no pós-obra. É o nome, né? É o nome dela. Então, esse desgaste do nome acho que eu vejo que é o maior problema para as consultoras. Então, se elas realmente, vou investir agora num subsolo estanque, vou investir numa boa impermeabilização, num bom produto aqui, para mim não ter pós-obra, com certeza aquelas coisas pontuais de um apartamento ou outro, isso sempre vão acontecer. Mas quando você abrange algo que é coletivo, né, que normalmente é subsolo, é piscina, é área de lazer que acaba dando vazamento, e você pôs um produto bom, você teve uma boa consultoria, uma boa assistência técnica,
Nossa, a imagem, nossa, comprei um apartamento da empresa X e não tem nenhum problema na área de lazer, não deu nenhum vazamento. Isso depende muito da... Pois é. Você concorda? Geralmente são empresas familiares, a gente sabe disso, construtoras. Sim. Eu conheço empresas em Goiânia em que eu já fiz um estudo, né, já pesquisei de pós-obra. Tem uma revista Mercado e Construção, né, na época na revista falando que a média de pós-obra era na faixa de 1% do orçamento. Aí eu lembro que tinha construtoras que, não, o nosso é 0,85, abaixo da média. E tinha construtoras chegando a 4%. E aí quando você vai comparar, eu tô falando assim, não vou falar o nome das construtoras, e quando você vai comparar, eu poderia até falar dessa de 0,85, mas não vou comentar aqui, senão vou estar ofendendo as outras. Cara, é uma empresa espetacular. E por que eu falo que é espetacular? Porque eu tive a oportunidade, conheci o dono, ele investe na sua equipe técnica, ele investe em treinamento, eu não sei como é que está agora, tinha premiação para o engenheiro que conseguia promover, conseguia não, que trabalhava de acordo de maneira a não ter obra organizada, coleta, seleção de materiais. Claro que contratava empresas para pegar isso aí, né, para fazer esse acompanhamento técnico de destinação final dos resíduos. A empresa, ela dava treinamento para sua equipe técnica, tiver fichas de verificação de serviços, PES, procedimento de execução de serviços, e isso e tinha um sistema de gestão. Então, o próprio dono da construtora era submetido a esse sistema de gestão. Então, quando ele entra no sistema de gestão, um exemplo, eu quero pedir cimento. Eu preciso de cimento, Ricardo. O cimento é no mínimo 7 dias antes você tem que pedir. Vai chegar daqui 7 dias, é o mínimo. Eu quero pedir louças. Louças é no mínimo 3 meses. Então, eu preciso de cimento para amanhã. Nem o dono acontecia isso. Ele pisou na bola e tudo, ele entrava no procedimento. Então, ele respeitava o sistema de gestão que ele implementou na construtora dele, ou seja, do principal, vamos falar que é o dono da construtora, até a pessoa mais simples, o servente ali, vamos colocar o servente ali com a função limpeza de banheiro, já conhecia essa gestão de política da empresa. Então, essa sim, 0,85. E as outras 4%, é que não se preocupa, passa ano, passa empreendimento e tudo, continua tendo aquelas manifestações pontuais, não tende a evoluir. Então isso é o que justifica. Pô, os 2 prédios são um do lado do outro, mas esse aqui está muito mais barato que esse aqui. Esse aqui fez um investimento ao longo do tempo no planejamento da sua construtora e está cada vez mais evoluindo. Essa aqui não quer evoluir. Essa aqui acha que vou contratar uma pessoa que resolve essa questão de planejamento para mim. E sendo que o planejamento, ao meu ver, meu entendimento, tem que envolver todos. O profissional que você está contratando para orientar esse planejamento, e ele não é o bambamã de tudo, o dono da construtora que tem que entrar nesse planejamento, todo mundo tem que ali fechar o ciclo, a fim de diminuir essas manifestações patológicas e esses percalços que ocorrem na obra. Então, na obra, a ausência de planejamento vai levar você a ocupar ainda mais a sua equipe técnica para resolver um problema que não estava previsto. Sim. Então, quando eu fui ver isso, essa empresa aqui investe em planejamento, claro que não é um custo barato, mas ao longo do ano você consegue dissipar isso aí e se manter no mercado. Enquanto a outra tá lá com o departamento, né, jurídico e tudo e tal, que tem essa dificuldade de evoluir, que não pensa na questão técnica, às vezes pensa somente na questão comercial. Então isso sim eu vejo, né, tive essa experiência e falar, realmente tem lugar que não dá certo. Tem lugar que você não adianta você tentar implementar sua parte técnica, que é o que você procura, é o que eu procuro. Então, o profissional, às vezes, vai ficar chateado de trabalhar num lugar que não vai conseguir ter um desenvolvimento técnico, igual você falou que trabalhou numa empresa e que você acabou saindo porque eles não queriam mudar. Cara, se eles não querem mudar, muda você, sai fora. Isso mesmo. Assim, eu tô dando assim, não é só você que não dá certo. Triste, não tem certo, tal, na empresa. Não, ela não era adaptada para você, cara. Então vai procurar. Não, se você sabe que você é tecnicamente uma pessoa que sempre procura evoluir, às vezes chegou um ponto que você fala, aqui eu não consigo evoluir mais. E não tem mais espaço para mim aqui. Então, bola para frente, meu amigo. E é assim que eu acho, né? Então, quem está assistindo aqui, às vezes fica chateado. Não, às vezes também não é só você, não é a empresa que deu certo com você, né? Às vezes é o contrário também, né? Então eu queria colocar isso.
E agradecer a oportunidade, Luciano, continue aí com esse processo, essa evolução, tecnicamente, você é um cara fora da curva, né? Tá lá em cima. E muito obrigado aí, pessoal. Então sigam o Luciano, né? O Luciano aí tirar as dúvidas, vai ter o contato telefone. Cara, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Eu trouxe um negócio diferente. Ah, legal. Sempre pensando em evoluir, eu vi isso aqui. Um dos problemas que eu vi na questão de manta Viaboc. era a questão de você fazer a margarida e a pizza. Então, Isso hoje já elimina isso. já elimina isso. Então, obrigado. eu achei interessante seu para você mostrar para os alunos. Mostrar para os alunos que você já coloca aqui, já coloca ali dentro na da boca da tubulação. tubulação, que aí você evita a margarita e a pizza. A margarita, então você coloca aqui, corta, abre ela, funde ela, depois você vem com a pizza, abre e depois vem com a manta final, ou seja, 3 camadas de manta. Isso que já resolve. Já resolve. Pessoal, ó, então, ó, aqui, ó, tá mostrando aqui o Viaboc, tá Viapol, só tem ela que tá fazendo, por enquanto? Eu conheço dela. Eu só conheço dela também. Eu não vi outras com o meu sistema, não. Legal, né? Viaboc é a proteção dos ralos, que é onde acontecem os maiores problemas de vazamentos. Pós-obra é ralo que vaza demais. É ralo, então, no pé da parede, subindo aí, que o pessoal faz errado. Isso. Luciano, muito obrigado. Eu que agradeço. Você vai estar saindo aí futuramente o podcast. Pessoal, mais um podcast com um cara ímpar, Luciano, aqui no mundo das obras, né? O Shark tá aqui. E vamos deixar esse tubarão sem com a boca aberta, né? Vamos deixar ele fechar não, que é problema, né? Deixa fechado, tá bom. Luciano, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.